na década de... Na verdade, o estopim do nascimento dela foram acidentes, como Bhopal, por exemplo, ou Exxon Valdez, né, no Alasca. O que aconteceu nessa época? Esses acidentes fizeram com que investidores, principalmente investidores institucionais, começassem a se questionar a forma de fazer investimento, começaram a questionar a forma como eles faziam investimentos, né? Então, eles começaram a avaliar como é que a gente faz esse investimento e é conivente com um acidente como esse, por exemplo, né? O que a gente faz está errado? Eles avaliavam o relatório financeiro para tomar decisão de investimento, né? Isso não está errado, né? O que estava faltando eram informações, eles queriam mais informações além das informações financeiras. Então, eles começaram a discutir que tipo de informação, né? São as informações socioambientais que faltavam. Só que nessa época essa palavra nem existia, essa coisa de socioambiental, né? Mas eles começaram a falar, faltam informações sobre a questão do meio ambiente, sobre a questão de posicionamento em relação a impacto na sociedade, impacto no meio ambiente, enfim, eles começaram a questionar isso. Será que as empresas poderiam nos passar essas informações e como? Aí eles começaram a discutir indicadores que mostrassem o comportamento da empresa em relação a essas perspectivas de uma empresa, né? Que ela tem a parte financeira da criação de valor, mas para criar esse valor financeiro, ela impacta em uma série de outras perspectivas, né? Que é a questão ambiental, a questão social, enfim, e a GRI nasceu dessa discussão, né? Faltam indicadores que mostrem essa parte da empresa, né? Esse posicionamento da empresa. Enfim, aí ela foi fundada em 97 com o apoio do PNUMA, que é o braço ambiental da ONU, e uma ONG nos Estados Unidos chamada CIRIS. Ela nasceu, era um projeto dentro dessa ONG CIRIS, né? Mas em seguida, logo que ela foi fundada, ela já nasceu com esse nome pomposo, né? Global Reporting Initiative, né? Então, algo que se chama global tem que ser global. Então, logo que começaram a falar nessa iniciativa, falaram o seguinte: bom, se ela é global, ela tem que ter representação global. Então, ela começou a criar conselhos, né, que tinham pessoas do mundo inteiro. A primeira pessoa do Brasil que fez parte dessa ONG foi o Fábio Feldman, né? Todo mundo sabe que ele tem esse histórico de militância, enfim, né, na área ambiental. Ele que fez parte do conselho da GRI, inclusive o conselho que falou o seguinte para a GRI: se você quer ser global e quer ser respeitada e reconhecida como global, saia dos Estados Unidos. Porque se você mandar a mensagem daqui dos Estados Unidos dizendo isso aqui são indicadores ou informações globais para você colocar no seu relatório, não vai funcionar, né? Porque se vai ser global, tem que falar inclusive com o mundo árabe. E imagina, né, os americanos falando lá com o mundo árabe, enfim. E aí a GRI começou a fazer essa transição e em 2002 ela foi embora para Amsterdã. Ela foi se estabelecer em Amsterdã, né, com a ajuda do governo holandês, inclusive, e de lá ela vem trabalhando até hoje, né? Então a sede fica na Holanda, né? Não é porque a Holanda é liberal, porque tem a luz vermelha lá, não, tá, gente? É porque a GRI mandou uma série de cartas falando, né, olha, somos uma ONG, precisamos de apoio, abrigo, enfim. E a Holanda foi o único país que respondeu dizendo: venha para cá que nós temos objetivos similares, né? E aí foi por isso que ela está lá em Amsterdã. Enfim, não é porque lá tem coffee shop, nem nada disso não, tá, gente? Mas, enfim, não é porque é coisa de bicho grilo, né? Então, enfim, mas é uma cidade linda, maravilhosa, a gente não pode negar, né? Mas foi porque o governo ofereceu essa ajuda, tá? Acho que tem que apontar para o micro lá. Como que funciona? Aqui? Apertando aqui, nessa setinha?
Acho que eu posso. Agora. Ah, tá. Foi. Eu só não estava selecionando. Obrigada. Acho que funcionou com você por perto. Aí funciona. Bom, gente, o que é relatório de sustentabilidade, então? Vocês todos conhecem o relato financeiro, né, que é o que vocês trabalham mais, acho que é o centro do trabalho de vocês, né? Então, o relatório de sustentabilidade é o relatório financeiro, né, com as informações socioambientais, né? Hoje, a gente tem cerca de 400 empresas que usam aqui no Brasil. No mundo inteiro, são mais de 6.000. Né? A primeira empresa que usou aqui no Brasil foi a Natura, né? Tanto que ela foi exemplo para muitas outras que vieram depois. E hoje, a gente já tem cerca de 400 empresas, a grande maioria listada em bolsa, né? Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma lei muito estranha, que é da década de 70, né, a lei das SAs, que falam, tem um parágrafo lá que fala que empresas de capital aberto, listadas na bolsa, têm que fazer relatório, auditar e publicar. Né? Então, elas são obrigadas a serem transparentes. Né? Aí tem duas coisas ruins nessa lei, porque ela diz que as fechadas tem que fazer o relatório, auditar, não precisa publicar. Então, assim, tem uma falha aí nessa lei que eu acho esdrúxula, né? Como assim, né? Todas impactam na sociedade. Então, todas grandes deveriam. Tem empresas que receberam, por exemplo, incentivo, que são fechadas, receberam incentivos do governo, como o IPI, por exemplo, a gente não fica sabendo o que aconteceu com esse dinheiro. Né? Eles falam, a gente precisa de alguma ajuda, tá? Recebe um incentivo, né? E daí daquele tempinho lá, dali um tempinho, começa a demitir gente de novo porque a empresa não está bem. Né? Então... Posso pedir para você usar o microfone? É verdade. Só para a gente pegar melhor o som. Tá bom. Teste de som. Obrigada. Então, gente, eu acho que tem essa falha. Vocês estudaram já essa lei? Eu não sei o número de cor. De 77, 6. Então, a outra coisa esdrúxula dessa lei com a questão da internet é que tem que publicar em jornal. Né? Tem que publicar em jornal e custa milhões para as empresas. E alguém aqui, vocês estão fazendo, né, esse curso, talvez vocês leiam por questão de aprendizagem. Mas quando vocês precisam de informações das empresas, vocês vão para onde, em primeiro lugar? Google, internet. E vão para o site das empresas. Não tem área de RI, tem tudo ali, vocês vão procurar ali. Então, essa lei é muito estranha. Né? Uma vez eu falei com o professor Nelson Carvalho sobre isso, ele falou assim, olha, é muito difícil mexer, porque tem muitos veículos na verdade, de jornal mesmo, né, que elas acabam sobrevivendo por conta dessa lei. Né? A questão... Só aumentando o volume. Ah, tá. Ou tá indo pra lá, pra cá, enfim. Será que sou eu que... Não. Opa! Enfim. Mas, enfim, a imprensa oficial do estado de São Paulo, por exemplo, o professor Nelson Carvalho disse que 100% do faturamento vem dessa questão de publicar relatório das empresas. Eu acho que tinha que ter alguma movimentação em relação a isso. Eu acho que os próprios jornais poderiam oferecer repositórios, né, onde eles pudessem fazer divulgação dos relatórios financeiros via internet. Né? Eu acho que, porque publicar no papel, assim, hoje ninguém lê. Né? Então, essa é uma coisa que, enfim, o crescimento, né, do número de empresas, eu acho que dependeria bastante de uma mudança dessa lei, porque se nem o financeiro ela vai fazer a publicação, imagina, eu vou pedir informações socioambientais. E aí, a outra coisa que eu acho esquisita também são as informações, são empresas, né, que não publicam a parte financeira e gostam de publicar a parte socioambiental, mas fazendo altos elogios, né, muitos, assim, um relatório ufanista, assim, só que você não sabe. Pera lá, mas cadê a parte da geração e
GRI, adição, né, de valor, eu preciso saber disso antes de saber o que você está fazendo na área socioambiental, porque senão, né, você tem que fazer avaliação, análise conjunta, né? Mas tem empresas que publicam só a parte socioambiental sem publicar a parte financeira. Aí, né, assim, é a mesma coisa que nada. Tá? Então, bom, a GRI é uma metodologia para você fazer esse relato da parte socioambiental e ela tem uma questão de princípios, né? Ela tem um conjunto de princípios, são 10, né? E que, se você comparar com os princípios do IFRS, eles são similares. Né? E tem princípios aqui que, para vocês que fazem contabilidade, já são princípios que vocês estão careca de saber, só que a gente pega de uma perspectiva diferente. Por exemplo, materialidade. Tem gente que odeia essa palavra, né? Tem um professor, que acho que é professor daqui mesmo, que fala que vai me matar se eu continuar falando materialidade, porque ele falou que é coisa de crime, né? Materialidade do crime ou do fato, enfim. Mas materialidade a GRI puxou da contabilidade, né? E para a GRI, materialidade é aquilo que realmente tem a ver com a empresa, né? Algo que é material é aquilo que é relevante em relação a impacto socioambiental. Tá? É meio parecido, né? Porque para vocês, assim, de repente 50 centavos não é material, mas 5 milhões é material, por exemplo, é mais ou menos uma análise parecida, né? Só que é uma outra perspectiva. Bom, enfim, o material da GRI é gratuito, qualquer organização pode baixar e usar. Tá? Hoje ela é uma norma, ela não é mais diretrizes para relatório, é uma norma. Tá? A GRI agora é reconhecida mundialmente como norma. Bom, eu acho que eu vou por aqui mesmo. Acho que... Não, pode deixar, Liz. Pode deixar, tá? Eu faço aqui, porque daí eu ando um pouquinho. Bom, antes de fazer, né, ir adiante, eu queria saber se alguém já fez esse exercício aqui. Eu queria que vocês só entendessem para que serve o relatório da GRI, né? Mas eu queria, isso daqui é um exercício interessante para fazer, para ver como é que funciona. Tá? Alguém aqui já escreveu a sua própria missão? Já fez? Assim, tipo, quando eu não estiver mais aqui, o que eu quero que as pessoas pensem de mim? O que eu quero deixar de legado? Alguém já fez esse pensamento? Que nem hoje eu estava vendo aqui no Facebook, né, que alguns jovens criaram organizações para trabalhar a questão da política, né, formação política da sociedade. E assim, isso é o legado dessa turminha, né? Estão preparando novos agentes ou novos políticos para trabalhar, né, para serem candidatos, enfim, e a gente ter em quem votar. Né? Porque hoje, quando a gente fala, a gente quer direta já, mas aí, em quem que a gente vai votar? Né? Então, algumas ONGs estão trabalhando nesse sentido. Eu achei isso fantástico, porque é o que está faltando. Né? Enfim, esse é o legado dessa turminha. Né? Quando o Brasil, né, se Deus quiser, no futuro estiver bem melhor, aí esse pessoal vai falar, não, eu plantei uma sementinha nesse sentido. Né? Você já pensou? Não? Então, eu pensei em muitas coisas, né? E, assim, eu tenho esse trabalho na GRI, mas eu acho que eu posso começar de um jeito mais simples ainda, né? Eu sou mãe, né? E eu tenho uma filha. Eu acho que a minha missão, uma delas, né, e a principal, na verdade, é fazer com que a minha filha seja uma pessoa boa para a sociedade. Né? Tem uma coisa que é muito certa, que se a gente está trabalhando por um futuro melhor, tem que ter muito claro, se as pessoas não forem melhores, esse futuro nunca vai chegar. Né? Então, pessoas melhores para um futuro melhor. Então, já fazer a educação da minha filha para que ela seja, né, menos preconceituosa que eu, para que ela tenha uma cabeça mais aberta que eu, né? Isso tudo vai ajudar, né, a ter um futuro melhor.
né? A gente vai ajudar a criar, né, essas escadinhas aí. Enfim, então eu coloquei como missão a minha missão como mãe, né? E mapa de stakeholders, alguém já fez? Você. Não, você mesmo que olhou para trás. Não fiz, não. Não? Como é seu nome? Guido. Guido. Então, Guido, vamos ver quem que poderia ser. Né? Tem o Guido, a sua família é um dos stakeholders. Né? Aonde você faz estágio, ou vai fazer estágio, né? é um outro stakeholder. Quem mais? Meio ambiente é um stakeholder seu. Quem mais? Os contatos profissionais. Sim, né? Contatos profissionais. Os seus amigos também são stakeholders. Né? Sociedade em geral. Né? E aí, para cada stakeholder, grupo de stakeholders que você tem uma política, certo? Tanto que você se comporta de um jeito em casa e se comporta de outro jeito aqui na escola. Né? Então, você tem essas políticas que você já criou. Né? O que a GRI pede, né? Um relatório de sustentabilidade pede? Que você escreva quais são as suas políticas. E aí, voltando agora para essa questão da sustentabilidade, um futuro melhor, né? A gente coloca aqui o que eu poderia fazer nessas políticas para contribuir com um futuro melhor. Então, a gente pensa, né? O Brasil é o país que mais mata trans no mundo. É o 5º lugar em assassinato de mulheres, por exemplo. Né? Tem outros, né? O Brasil perdeu 3 lugares na questão no ranking da Transparência Internacional. É o país que mais mata ativistas ambientais, né? Ambientalistas, é o país que mais mata ativistas de direitos humanos também. Não é incrível isso? A gente não sente aqui, né? Mas pode ser que uma política, por exemplo, né, de você lidar com preconceito e pensar amanhã você é melhor que hoje, ou a cada minuto que passa você é melhor que o minuto anterior, né, e tomar decisões que sejam melhores que as decisões anteriores, isso vai ajudar para um futuro melhor. Então, dá para começar simples assim, né? A gente pode criar essas políticas, enfim. E depois, gente, vocês já fizeram acompanharam esses indicadores aqui já de alguma forma? Energia de casa, né? Por exemplo, resíduos. Alguém tem ideia de quantos quilos de lixo produz por dia em casa? Não, é 1 quilo por pessoa, a média brasileira. Né? Então imagina, se você mora numa casa que tem 5 pessoas, você produz 5 quilos por dia. Né? E vocês que são contadores, me ajudem. 5 quilos vezes 365. Vai dar quantas toneladas por ano? Só a casa da gente. É muito. Né? E aí a gente pode mudar o impacto de uma maneira simples. Né? Primeiro, o que tem no seu resíduo? Vidro. Vidro você pode doar para uma ONG que vai fazer um reaproveitamento daquele vidro, vai transformar em arte, enfim, e vai gerar renda, não é? E o vidro pode ser, enfim, reciclado, né, infinitamente. Né? Papel você pode mandar para reciclagem. O que mais que pode mandar para reciclagem? Óleo de cozinha, é um efluente, na verdade, né? Óleo de cozinha, gente, vocês sabem o impacto do óleo de cozinha? Cada litro de óleo usado, queimado na cozinha, você polui 1 milhão de litros de água. Então, imagina o impacto disso. Depois, é claro, isso vai afetar no seu bolso, né? Porque a questão do saneamento vai... Né? Isso se não afetar a questão da saúde, enfim, porque isso prejudica bastante a questão do saneamento básico. Enfim. E aí, se você fizer o contrário e colocar numa garrafa PET, né, mudar o procedimento, em vez de jogar na pia, colocar numa garrafa PET e juntar, você pode doar para uma ONG. Essa ONG vai fazer sabão e vai gerar renda. Então, em vez de você fazer uma coisa, né,
negativa de um lado, você muda um procedimento e você vai fazer uma coisa positiva. Então, gente, o que a metodologia da GRI quer é que você faça essa reflexão na empresa, né? Então, não é fazer algo que, né, sair abraçando a árvore ou nada. Você não precisa, você tem que fazer o que você faz na sua empresa, mas de uma outra maneira. Então, você tem que refletir, né, sobre os procedimentos empresariais e políticas e reformular para transformar. Você produz o mesmo, né, o mesmo resultado, mas de um jeito diferente. E muitas vezes o resultado pode ser até melhor, né, se você mudar o procedimento. Tá? Então, fazer a coisa certa, na verdade, né? Sustentabilidade é isso, gente. É a empresa fazer a coisa certa, de maneira responsável. Não é fazer outra coisa. Então, quando cai um projeto na sua empresa como relatório de sustentabilidade, não é para ficar uma área apartada ali cuidando de relatório de sustentabilidade. Na verdade, é um esforço da empresa inteira em cima dessa nova metodologia, desse novo jeito de você fazer avaliação do seu desempenho. Tá? Faz sentido para vocês até agora? Tá, qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Bom, aí voltando para a empresa, né? O relatório de sustentabilidade deveria ter essa carinha aqui, né? Onde você já tem os aspectos econômicos e financeiros acrescidos, né, das perspectivas sociais e ambientais, tá? Então, isso aqui a gente já discutiu, mas acho que é muito fácil a gente ver isso aqui. Esse é um slide, gente, que ele é bem velhinho. Eu carrego esse slide comigo há muito tempo. Tá? Muito porque bom. ele explica bem, né, o que é o relatório de sustentabilidade. Então, aquela parte de cima ali, do iceberg, é o valor financeiro criado pela empresa, balanço patrimonial, aquilo que a gente consegue ver e que já tem produzido hoje. A GRI está perguntando sobre essas questões aqui, né, as questões que a gente chama de socioambiental. Né? E normalmente as empresas não têm o hábito de medir. E o Drucker já dizia, né? Aquilo que você não mede, você não gerencia. Né? Então, a GRI traz indicadores para você trabalhar a questão de direitos humanos, as questões ambientais, relação com a comunidade e a relação com os trabalhadores. Né? Tudo isso vai ajudar você, né, a fazer a gestão da marca, manutenção da reputação e credibilidade, qualidade de gestão e qualidade de governança. Isso aqui, gente, que é importante, é isso aqui que carrega uma empresa. Né? Se a gente pensar nos acidentes recentes, né, Samarco, por exemplo, onde é que a decisão foi tomada? Na parte de cima ou na parte de baixo? Em cima. Pensando na parte de cima, mas que afetou aqui a parte de baixo. Né? Agora pensa, se esse iceberg não tiver essa parte de baixo, o que vai acontecer? Né? Se vier um foguete cair aqui, não tem. Né? Então é essa lógica do relato de sustentabilidade. Na verdade, é uma mudança de mindset, de fazer a avaliação de desempenho da empresa. Tá? Não é só o relatório financeiro que vai mostrar, né, a saúde da empresa. Na verdade, a parte financeira é importante, mas você precisa ter toda essa parte aqui também, tá? Por exemplo, se a gente pegar, né, um acidente do Golfo do México, foi aqui, Exxon Valdez foi aqui, Samarco foi aqui, enfim, né? E afeta, né, sobretudo o que está lá em cima, tá? Alguma dúvida em relação a esse slide? Né? Agora, quando você relata, a GRI, né, o professor me perguntou qual a diferença, né, de relatório, né, por que o relatório GRI não se tornou relatório integrado? Isso. Né? É porque a GRI, ela é focada muito em fazer com que a empresa olhe as questões socioambientais. Né? Então, principalmente os impactos que ela produz. Né? E toda empresa produz impacto. Tá? Toda empresa tem impacto. E a GRI pede para que ela olhe esses impactos. Agora, fazendo a boa gestão desses impactos, né, ela vai ter segurança na geração de valor ali em cima.
Como você faz essa conta até ali, aí esse é um cálculo que a própria empresa tem que fazer e é o que traz a orientação do IRC de relato integrado. Tá? A GRI vai perguntar, o que você faz em relação aos trabalhadores? Aí tem as diversas perspectivas da questão dos trabalhadores. E aí, quando ele relata até o impacto, ele tem que falar daqui, como que isso está gerenciando o risco, por exemplo, de absenteísmo, de acidente no trabalho, de como que isso impacta, né, na capacidade de criação de valor da empresa. Essa conta é a própria empresa que tem que fazer. Ou pode ser uma conta ou pode ser uma narrativa, inclusive. Tá? Isso daí é a própria empresa que tem que fazer. A GRI traz indicadores para fazer a gestão dessa parte aqui, né? E você tem que fazer a conta para chegar lá. Tá? Então, ainda não tem uma receita. Né? E o IRC também, ele trouxe a orientação, mas não trouxe a receita. Né? Então, por enquanto, as empresas que estão fazendo relatório integrado, né, elas chamam de relatório integrado, elas estão fazendo essa tentativa, né, e algumas têm conseguido fazer um trabalho interessante. E tinha empresa que já fazia relato integrado antes mesmo de existir essa discussão do relato integrado. Como, por exemplo, uma empresa que estava aqui, que acho que agora já não tem escritório no Brasil, mas a Yamana Gold, né, ela não tem escritório mais aqui, mas ela tinha operações no escritório aqui, ela fazia o relatório das operações aqui. E ela já fazia, né, um demonstrativo, e que já, usando o G3 ainda, e que já era integrado. Né? Vamos lá. Bom, já falei da GRI, não preciso falar mais. Bom, hoje ainda continua, né, como a metodologia mais usada e popular no mundo, enfim. E a gente vê, por exemplo, hoje, que 93% das maiores empresas do mundo, né, as 250 maiores, usam algum formato de relatório de sustentabilidade. E dessas 93%, 74% utilizam o referenciam padrão GRI. Eu tinha ficado um pouco confuso com o que você acabou de falar. Uhum. O GRI, ele fornece os indicadores e o relato integrado é a relação desses indicadores com alguns resultados, é isso? Não, o IRC, que é o relato integrado, ele trouxe uma orientação, né, de que os relatórios deveriam ser integrados. Né? É isso que ela trouxe. Né? A GRI, ela fornece orientação e indicadores para você fazer a gestão dos impactos socioambientais da sua organização. Né? Agora, a ponte entre a gestão dos impactos socioambientais, né, e a criação de valor financeiro, essa é uma ponte que você tem que fazer. Então, o IRC veio dizer, você precisa fazer essa ponte. Né? Primeiro, por quê? Né? Se você tem um investidor, por exemplo, né? Um investidor injeta dinheiro na sua empresa e você faz um monte de trabalho na área socioambiental. Né? Se você não contar por que você fez esses trabalhos socioambientais e no que ele está ajudando você a fazer gestão de risco ou economizar recursos financeiros, né? Ou, né, você economiza recursos socioambientais, diminui o impacto na área, no meio ambiente, mas ajuda a economizar dinheiro também, né? Você economiza insumos. E aí você tem que contar isso para o seu investidor, porque senão ele vai ficar com a impressão que você está gastando dinheiro em projetos socioambientais sem saber para quê. Né? E a falha das empresas é não contar esse porquê, né? O propósito disso tudo. Né? Primeiro que eu acho que essa coisa da sustentabilidade também foi muito apropriada por agências de comunicação no início. Né? E aí agora eles começam a entender que é muito mais que isso. Não é só ficar falando, né, de coisas bonitas, enfim, de projetos que a empresa fez. Na verdade, você tem que falar. Se você fez um projeto na comunidade, você tem que falar por quê. Você estava tendo muito assalto, você estava tendo problemas de saque na empresa, você estava, né, com problema de violência no entorno da empresa, por exemplo. Né, aí você fez um projeto socioambiental para fazer inclusão, fez quadra, fez isso, fez aquilo. Por quê? Né? Aí você tem que contar, porque de repente
como dizem as seguradoras, né, quando você tem um problema Sinistro. essas sinistralidades, de repente estavam, né, afetando, né, a capacidade da empresa da criação de valor financeiro da empresa. Então, você tem que contar o porquê, sempre tem que contar o propósito, tá, nos relatórios. Então, a GRI não fala isso. A GRI só fala, você tem que gerenciar seus impactos. Agora, o porquê, a própria empresa tem que saber o porquê, tá? Então, tranquilo? Tá bom. Bom, vamos em frente aqui. Bom, a GRI, até o ano passado, ela era, até outubro do ano passado, ela era simplesmente 2 cadernos, né, e eram chamadas de diretrizes para relatório de sustentabilidade. Agora, ela se chama Norma GRI, né, e ela foi totalmente reformulada, né. Então, o que aconteceu? A GRI mudou para ser uma organização que detém uma norma, né, e essa norma, embora o conteúdo não tenha mudado, né, ela está em formato diferente, né? Então, ela, como qualquer outra norma, por exemplo, a ISO, não tem ISO 14001, depois 14002, cada um tem um foco. A GRI também tem esse formato hoje, tá? Então, ela tem uma estrutura modular, né? Então, são vários fascículos, né? Hoje ela está um pouquinho mais prescritiva do que ela era antes, então ela tem algumas, né, em algumas expressões, por exemplo, você vai encontrar lá a orientação, quando tiver shall, é que você realmente tem que fazer aquele trabalho, você tem que relatar aquilo, você não pode deixar de relatar. Quando tiver should, que é o deveria, né, aí você pode optar por relatar ou não, tá? E tem ainda outra coisa que é sugestões, né? Mas, assim, essa parte aqui, de acordo com as empresas que têm utilizado a metodologia, diz que isso facilitou bastante, né? Um pouquinho mais de prescrição, tá? E melhorou também o esclarecimento de como usar e referenciar as normas, tá? Então, isso daqui são basicamente as mudanças que a gente vê aí na GRI, tá? Bom, a GRI hoje ela tem 3 normas universais que são aplicáveis para qualquer organização, né? Então, que é a 101, 201 e... 101, 102 e 103, né? Que são as normas universais, tá? E aí, depois ela tem as outras normas, que são as específicas, né, de informações específicas. A 201 é uma velha conhecida de vocês, que é a parte econômico-financeira, tá? Mas é aquilo que não aparece no IFRS. Então, a GRI pergunta, por exemplo, tem um indicador que vocês devem conhecer muito, que é o DVA, né? A GRI, ela pede aqui o DVA de novo, né? Mas ela inclui algumas informações que não tem, por exemplo, investimento na comunidade. Isso não aparece no nosso DVA, né? Então, mas é a única diferença entre o DVA aqui do Brasil e o que a GRI pede aqui no indicador econômico 1, tá? A GRI, dentro dos econômicos, a GRI também pede informações sobre investimento na comunidade, presença no mercado, se você acompanha a diferença entre o seu salário mínimo e o salário mínimo local, o salário mínimo maior da empresa, o salário mínimo, né, o maior salário da empresa e o salário mínimo da empresa, enfim, a diferença, né, porque a gente está tentando medir a questão de igualdade social aqui, tá? Então, e aqui também a GRI pergunta, muita gente briga comigo e fala assim, onde é que eu vou colocar todos esses investimentos que eu faço na comunidade? A GRI pergunta na área econômica. Por quê? Porque a GRI, ela quer saber do resultado. Se você investiu na comunidade, qual é o impacto indireto econômico desse seu investimento? E muitas vezes as empresas não sabem, né? Elas sabem contar muito do projeto, que o projeto é lindo, que fez isso, que fez a festa, que fez isso, né? Aí aparece um monte de gente com foto segurando criança e sorrindo, enfim. Mas o que isso está produzindo de positivo para a economia, eles não colocam, né? Então,
A GRI, ela pede que a empresa reflita um pouquinho mais, que faça um pouquinho mais, que faça uma reflexão mesmo, que faça um exercício intelectual para entender o que ela está fazendo lá dentro, né? E por que das coisas, tá? Então, aqui está nos indicadores econômicos. Mas voltando aqui para os indicadores universais, né? A gente tem o 101, que é basicamente os princípios que as empresas têm que usar para fazer o relatório de sustentabilidade, tá? Então, tem materialidade, inclusão das partes interessadas, enfim, a gente vai entrar isso no slide mais para frente, tá? O 102 é o perfil da organização, né? O que a empresa, quem é a empresa? Então, empresa, o que ela produz, presença no mercado, né? E muita coisa do perfil, por exemplo, já está no formulário de referência da CVM, né? Principalmente a parte de governança. Então, o pessoal está fazendo muita pressão por relatórios mais sucintos, né? Se você já tem essas informações em algum lugar que é público, deixa isso lá, fala, olha, minhas informações sobre perfil estão no formulário de referência, link e tal, né? Ou no próprio site da empresa, né? Então, se estão querendo relatórios mais sucintos, não precisa ficar enchendo, né, com informações duplicadas, pode colocar em outros lugares. E o 103 é como que você faz a gestão dos temas que você identificou como materiais, tá? Então, são essas três normas que são as universais, que vocês devem, assim, aquilo que a gente está falando, né, princípio tem que ser lido no princípio. Então, é o primeiro exercício. E não é, assim, é engraçado, mas dá para chorar, porque tem muita empresa que vai direto para o indicador, né, sem fazer essa reflexão de por que aquele indicador é importante para mim, né? E aí acaba fazendo um trabalho que não tem sentido para ela. É um erro comum isso nas empresas que fazem relatório de sustentabilidade, tá? Vamos lá. Bom, aqui acho que é mais fácil mostrar, né? O 101, que são os princípios, né? É o ponto inicial, né? Pode baixar lá do site. Quando você for baixar, você vai baixar um arquivo zip e vai vir tudo junto, tá? Enfim, aí depois tem as informações sobre o perfil, né, que a gente chama de informações gerais, a gestão, né, como que você faz a gestão dos temas que você vai encontrar aqui nesses outros fascículos aqui. Então, como eu falei, a família 200 é dos indicadores econômicos, né, a família 300 é dos indicadores ambientais, e a família 400 é dos indicadores sociais, tá? Agora, uma novidade também, que a gente pode ver, por exemplo, que antes a questão da corrupção era indicador social e ela mudou para econômico. Então, essa é uma mudança interessante. E a gente pode ver, né, a questão da corrupção, ela afeta a economia de uma maneira que a gente já está sentindo na pele aqui faz tempo, né? Então, foi removida, foi mudada para cá, tá? Saiu daqui e está aqui. Bom, então, são esses os cadernos aí que a gente tem da GRI. Acho que essa parte eu já expliquei, né, para vocês. Bom, vamos lá. O 101, gente, que é o caderno que a gente chama de fundação, né? E é o ponto de partida, a gente tem os princípios. Esses princípios são familiares para vocês? Comparando com o IFRS? Uhum. Muito parecido, né? Uma vez eu fiz a comparação, gente, muito parecido. Tempestividade. Uhum. Né? E vocês não sabem como é engraçado essa questão da tempestividade. Porque tem empresa, né? Agora a gente já melhorou bastante, mas quando a gente começou a discutir relatório de sustentabilidade no Brasil, tinha empresa que falava assim, ninguém lê meu relatório. Mas claro, eles corriam para atender, né, a CVM, né, e fazer o relatório até março, no máximo, tem empresa que atrasa, em julho está entregando o relatório financeiro, né? E aí depois que terminou o financeiro, vai correr atrás do de sustentabilidade. E aí imagina, né, um relatório com informações
do ano passado chega para mim entre o Natal e o Ano Novo. Não dá, né, gente? Claro que ninguém vai ler, nem eu. Né? Eu jogava fora, na verdade, porque não serve para nada, né? Então, tempestividade é uma coisa que já melhorou bastante. Muitas empresas, com essa discussão do relato integrado, fizeram um esforço para trazer o relatório de sustentabilidade primeiro para perto do relatório financeiro e agora estão fazendo o lançamento das informações juntas, no mesmo caderno. Né? Ainda nessa tentativa de chegar no relatório integrado. Enfim. Bom, esses 4 princípios aqui, gente, eles devem ajudar a sua organização a entender o que é importante para você fazer. Né? O que é importante na parte de relato de sustentabilidade